Opa, tudo bom? Aqui é o Rodrigo. Eu tô cursando eletrônica no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Parque Tecnológico, e eu vim mostrar o trabalho que eu fiz do mini motor. Eu vou estar respondendo algumas questões sobre ele, né? E vou estar mostrando como é que é o funcionamento dele. A primeira questão é como que aplica a regra da mão direita no motor elétrico. Essa regra ela é utilizada para determinar a direção do campo magnético desse condutor, do condutor elétrico do motor. E para a gente fazer isso, para a gente aplicar essa regra, a gente vai pegar a nossa mão direita com todos os dedos esticados e deixando o polegar perpendicular à mão, formando um ângulo de 90 graus ali, basicamente. Você vai ter que ver, identificar para onde que a corrente elétrica está fluindo. Você vai colocar o dedo indicador na direção da corrente, apontando para o polo positivo do motor, e você vai colocar o dedo médio da mão direita na direção do campo magnético que está sendo gerado dentro do motor. E o dedo polegar, depois disso tudo, irá indicar a direção do movimento do motor, a direção do torque produzido, né? A segunda questão diz que pede para explicar a lei de atração e repulsão no funcionamento do minimotor. Ela também é conhecida como lei de Coulomb, né? E ela é uma lei da física que ela vai descrever a interação entre cargas elétricas. E essa lei é fundamental para entender o funcionamento do minimotor elétrico, que utiliza princípios do magnetismo, que converte a energia elétrica em energia mecânica, que a gente pode ver aí, apenas ligando um fiozinho, a bobina está girando. Os ímãs utilizados no minimotor, eles são feitos de propriedades magnéticas, né? Eles podem criar campo magnético em torno de si, e esse campo magnético ele vai ser atraente ou repulsivo, dependendo da orientação dos polos, claro. Quando uma corrente elétrica for aplicado nesse minimotor, ele vai gerar um campo magnético que vai interagir com o campo magnético do ímã. Se os polos do magnéticos estiverem assim se encontrando de forma oposta, vai ocorrer uma atração, né? Que é menos com mais vai se atrair. Agora, o que vai causar um movimento do motor, nesse caso. E se eles forem orientados da mesma forma, vai ocorrer uma repulsão, que assim, teoricamente dá para usar para fazer ele girar também, ele fazendo essa repulsão, né? Aí, nesse caso, é o menos com menos ou mais com mais, que daí ele vai estar no momento repulsão. A terceira questão é, explique como que é possível um campo magnético ser criado por uma espira circular. Bom, a espira circular, ela é um condutor elétrico e ela vai ter uma forma de um anel, uma circunferência, né? E quando uma corrente elétrica passar por essa espira circular, ela vai gerar um campo magnético em torno do condutor. A criação desse campo se dá pela lei de Ampère, que afirma que uma corrente elétrica que flui por um condutor gera um campo magnético proporcional à intensidade da corrente elétrica que está passando ali. E a orientação desse campo magnético pode ser determinada usando a regra da mão direita, que eu falei anteriormente. É, a questão 4, cite quatro grandezas que podem influenciar na velocidade do minimotor. A gente tem algumas grandezas aqui que ajudam, que na verdade influenciam, né? A primeira é a tensão, que ela pode ser influenciada pela tensão de alimentação, porque ela é diretamente proporcional à velocidade de rotação do motor. E isso vai nos mostrar que quanto maior a tensão, mais vai ser a velocidade desse motor. A segunda, a, o, a segunda grandeza é a corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica que passar pelo motor elétrico, também vai influenciar na sua velocidade. Isso vai acontecer porque ela que é responsável por gerar o campo magnético, que vai fazer o motor girar. Então, quanto maior a corrente, maior será a força do campo magnético. E, consequentemente, maior será a velocidade do motor. A terceira grandeza é a resistência elétrica. A resistência elétrica ela vai influenciar por causa que ela limita a corrente elétrica. Então, se a resistência for pouca, vai ter bastante corrente passando. E isso aí aumenta, com muita corrente passando, vai ter essa maior força do campo magnético. E a quarta grandeza é a carga mecânica. E a carga
mecânica ela é aplicada ao motor elétrico e ela também influencia na sua velocidade. Quanto maior a carga mecânica, maior vai ser a resistência à rotação do motor. Portanto, a velocidade dele vai ser menor. Por isso que a gente tem que escolher um motor com potência adequada para a aplicação desejada. E tem uma fórmula do eletromagnetismo aqui para a gente observar, que é o B é igual a N vezes micro vezes I sobre 2 vezes R, né? E essa fórmula, a gente pode ler ela como B sendo a intensidade do campo magnético, o N, o número de espiras que tem, o micro é a permeabilidade magnética, o I é a corrente elétrica e o R é o raio dessa espira. E para a gente fazer a análise dessa fórmula, essa fórmula a gente utiliza para a espira circular, né? Por isso que a gente usa aquele N ali, número de espiras. E a gente pode relacionar da seguinte forma, né? A gente pode observar ali por cada variável, por cada letra. Em relação ao número de espiras, se a gente aumentar o número de espiras, consequentemente a gente vai aumentar a força de B, da intensidade do campo magnético, porque você pode ver que qualquer valor que você colocar ali, você consequentemente depois vai multiplicar pela, por aquela divisão que vai ter ali, que a gente vai ver agora. A permeabilidade magnética. Quanto maior for a permeabilidade magnética, que ela está sendo relacionada com a corrente, que a gente viu antes, que quanto maior a corrente, maior iria ser a força do campo magnético, né? Então a gente já prova isso nessa fórmula, que sim, quanto maior a corrente, maior é a força magnética, ela está proporcional, e a permeabilidade magnética também. Quanto maior ela, maior vai ser a, a força do campo. Agora o raio, que está ali embaixo já no sobre, ele já vai estar inversamente proporcional, né? Porque quanto maior for o raio dessa espira, menor vai ser a força. Porque a gente vai depois dividir por esse valor, e quanto maior for esse valor, menor será o resultado. E, consequentemente, a gente vai ter um resultado menor ali para a intensidade do campo magnético.